Bahar e seus filhos se abrigam o melhor que podem em Nizam chora. No dia seguinte, Sirin cumprimenta a mãe e pede para falar com ela. Atice chama a louca ondulada por suas mentiras e a faz se lembrar delas. Da mesma forma, ele a culpa porque ela fez com que Bahar e os filhos saíssem de casa. Ela também o deixa saber que está cansada de aturar suas besteiras e encobri-lo. Atice explode e joga toda a comida no chão para surpresa de Sirin. Além disso, ele diz que vai convencer Bahar e Enver a voltarem para casa para que todos possam morar juntos e o proíbe de ver Leven. Peril se encontra com seu pai e conta que Alpe a culpa porque sua mãe, Yulidé, se mudou. Sua diz a ele que foi ele quem cuidou disso porque eles têm um problema sério, e é que Yulide conheceu Bahar que estava com as crianças naquele momento. Peril fica impressionado. E Elis traz algumas caixas bem pesadas para o apartamento de Bahar e é recebido por Seida. E Elis reclama com Bahar por ter voltado para lá e pergunta quem vai cuidar dela quando ela ficar doente. Seida pede que ele pare de pressioná-la e os ajude melhor a limpar. E Elis e Seida começam a discutir e Bahar os impede. Ela então conta a Elis que sua mãe a expulsou de casa, apesar de saber da gravidade de sua doença. Da mesma forma, diz-lhe que não poderia ficar porque Sirin não deixava os filhos sozinhos e agora os pequenos sabem que ele pode morrer. Enver cuida dos netos enquanto eles brincam e conhece um homem da vizinhança. O homem entra no refeitório de Arif e conta ao amigo que o homem lá fora fala como se fosse o governador. Eles tentam zombar, mas Arif os impede e pede aos barbudos que se comportem. Bahar e suas amigas consertam o apartamento trabalhando muito. Mais tarde, Enver volta com as crianças e informa a Bahar que convidou Arif para tomar chá com elas porque ele tem se comportado muito bem. Seida chama Enver de querido e Eris reclama com ela porque a considera desrespeitosa, mas Seida diz que tem um namorado da idade de Enver. Então Arif chega e canta um dueto com Seida. Enver diz que eles têm 2 cantores. No dia seguinte, Bahar leva Doruk para a escola e conhece Musa. Ao sair de lá, Bahar conta ao homem que eles se mudaram da casa de sua mãe porque tiveram muitos problemas. Ela diz a ele que queria contar a Ieia o que faria, mas não conseguiu. Da mesma forma, ele conta a Musa que Enver os acompanha e ele fica surpreso. Sirin conversa com o psiquiatra. A ondulada conta ao médico que tudo começou quando soube que sua mãe havia abandonado sua filha Bahar. Ela viu sua mãe como uma estranha e então seu ódio mudou para sua irmã. Como isso não ajudava a incomodar sua irmã, ela decidiu começar a assediar seu namorado. Ela se apaixonou por ele, mas o sentimento nunca foi correspondido. Ele não sabe por que se comporta assim. Talvez ela simplesmente queira ser melhor que a irmã em todos os sentidos para se libertar do medo de que a mãe também a abandone. Sirin chora e confessa ao psiquiatra tudo o que fez, inclusive sua culpa pela morte de Sar. Enver volta para casa e Atício dá as boas-vindas. Ela avisa ao marido que não foi trabalhar porque está doente e o abraça. Atice confessa ao marido que é muito difícil ficar sem ele e há vários dias que ela não consegue dormir. Enver diz que ele não veio para ficar, mas apenas pegará algumas coisas de que precisa. Atice pede que ele não faça isso e que traga Bahar e as crianças de volta para morar lá. Ele também diz a ela que Sirin está muito arrependido e fará com que sua filha peça desculpas a Bahar. Enver não acredita que Sirin esteja arrependido e deve estar fingindo como sempre e não forçará Bahar a voltar para aquela casa. Atice avisa que um médico está consultando Sirin, mas Enver acredita que isso será em vão porque sua filha não conseguirá mudar seu comportamento. Bahar tem problemas no trabalho porque o patrão informa a todos que o pagamento do salário será atrasado porque perderam a negociação com um cliente muito importante. Sirin volta para casa e encontra sua mãe triste. Atice diz a ele que Enver veio há pouco para pegar suas roupas e não vai voltar. Sirin garante à mãe que Enver retornará porque não pode viver sem ela. Doruk e Nizam brincam com alguns coelhos e Bahar decide esperar por eles. Arif encontra Bahar e eles falam sobre Enver que deixou tudo para vir com Bahar e seus netos. Arif acredita que Enver não poderá trabalhar naquele bairro. Então Arif convida Bahar para um encontro, mas ela diz que não poderia deixar os filhos com Enver e sair com um homem. Arif avisa que as crianças também podem ir com eles. Atice recebe uma ligação do psiquiatra que está atendendo Sirin. Ele pede que ela se encontre para discutir sua filha. Atice vai ao médico,
que lhe diz que sua filha Sirin precisa de tratamento urgente por enquanto ela tem que ficar longe de pessoas que a desestabilizam e manter a calma. Se não o fizerem, ela poderá cometer suicídio. Atice olha para ele assustada e o médico diz a ela que, assim como sua mãe, ela deve ficar ao seu lado, pois aparentemente seus problemas vêm da infância e do medo de perder a mãe. Sirin ama seu pai, mas sua mãe é sua fonte de vida. Portanto, não se esqueça de dar-lhe muito amor e compreensão. O que realmente aconteceu foi que Sirin e Eleven contrataram outro homem para atuar como psiquiatra e fazer Atice acreditar no que Sirin quisesse. Atice volta para casa e conta a Sirin o que seu médico lhe disse. Sirin diz a sua mãe que a única coisa que eles precisam resolver é que seu pai volte para casa. Horas depois, Sirin senta-se para jantar com a mãe e diz que já sabe como vai conseguir o pai de volta. Ela tem os cartões dele e agora deve ser ele quem pagará o curso dela. Atice fica sabendo que eles não podem fazer isso, mas Sirin a convence de que é o pai dela e não de Bahar. Enver vai ao banco sacar o dinheiro da pensão. Infelizmente, avisam que o dinheiro já foi sacado. Enver lembra que Sirin está com o cartão dela e sabe que foi ela quem sacou o dinheiro. Enver liga para Sirin, que pegou todo o dinheiro para pagar todo o curso. Sirin diz que pagou o curso porque é seu dever de pai. Enver diz que ele está bem, mas deveria tê-lo avisado. Sirin diz que sente muita falta dele, mas Enver rapidamente desliga a ligação e o ignora. Por outro lado, vemos Atice visitando a doutora Yale em seu consultório. Ela conta que o médico que recomendou Sirin a contatou e disse que sua filha precisa de muita paz e amor. Atice é questionado se esse médico realmente tem uma boa reputação. O Dr. Yale lhe diz que ele foi um dos melhores alunos de sua geração e até um de seus professores sempre o incomodou e o chamou de Rúbio. Atice olha para ela e pergunta por que o chamaram assim. Yale diz que é obviamente por causa do cabelo dele, já que ele é loiro. Atice lembra que a médica com quem falou não é loira. Atice se sente traída. Ela sai do consultório e se lembra da vez em que Sirin lhe garantiu que seu médico entraria em contato com ela. Ela fica desapontada. Atice vai ao verdadeiro consultório do psiquiatra Dr. Cesai. Ela consultou o médico e percebeu que não era o mesmo homem. Atice volta para casa completamente irritada e agarra Sirin pelos ombros e pelos cabelos. Ela grita com ele, enquanto ele a joga no chão e diz que ela está cansada de suas mentiras e ela quem machuca a todos. Atice vai até a cozinha e pega uma faca. Sirin corre para o quarto dela e pede à mãe que não faça isso. Atice pega a mão de Sirin e enfia a faca nela. Ela diz à filha que se ela pretende fazer algo, deve fazê-lo de uma vez por todas. Sirin pensa em tudo que Bahar a fez passar e fica tentado a se machucar, mas decide não fazê-lo. Ela vai ao quarto da mãe e diz que não vai fazer isso. Atice diz a ela que ela sabia que não era capaz, ela não sabe por que Deus lhe deu uma filha como ela. Sirin diz a ele que Bahar arruinou suas vidas desde que chegou. Primeiro ele roubou de Sarp e agora de seu pai. Atice diz a ele que ele deveria ter vergonha de falar sobre Sarp como se ele fosse sua propriedade. A cena muda para Sarp. Vemos ele caminhando com algumas flores nas mãos no meio de um cemitério. Ele para em frente a alguns túmulos. Eles colocam as flores e enxugam as lágrimas dos olhos. De repente, vemos que Alp chora diante dos túmulos de Bahar, Nizam e Doruk. Ele acredita que sua antiga família está morta. Peril comenta que não está muito feliz por ter retornado a Istambul. Alp acha que teria preferido não voltar, mas teve um mau pressentimento ao sentir que havia algo ali o chamando. Além disso, ele diz que agora não se sente mais assim. Peril garante ao pai que Alp não está totalmente feliz e que existe a possibilidade de eles retornarem aos Estados Unidos. Alp vai ao banheiro e sua diz à filha que Alp não está bem e que ela não pode enganá-lo. Peril conta que o marido não gosta de sair e só vive trabalhando. Da mesma forma, ele acredita que Alp tem medo de conhecer alguém. Sua diz a ele que isso é normal, mas eles não deveriam ter voltado. Peril o culpa por seu retorno e o senhor assume, mas pede à filha que convença Sarp a voltar para a América. Ambos esperam que Bahar e seus filhos estejam mortos e que o que Ulid viu foi uma fantasia da velha bêbada. Bahar toma seus comprimidos e se lembra de Sarp, que agora gosta de Peril, sua nova esposa.
Musa acha sua esposa muito atenciosa e ela diz a ele que pensa em Bahar que tem muitas dores fortes apenas à noite, mas logo ele também terá durante o dia porque são efeitos dos remédios. O médico diz que a doença de Bahar está progredindo rapidamente e que será necessário encontrar um doador de medula óssea o mais rápido possível. Ele também informa que o sangue de Atice não é compatível e se não houver medula compatível no banco, a única opção que resta é Sirin. Sirin acorda e vê que seu quarto está bagunçado. A maluca ondulada vai até a cozinha e encontra Atice e a cumprimenta. Aí ele fica muito chateado porque não tem o que comer. Hikmet encontra Seida e a loira reclama com ele porque ele vem vê-la mesmo ela o rejeitando. O velho careca diz que ela não é a única que mora naquele prédio e que ela veio ver o alfaiate porque precisa de um terno novo. Seida manda ele ver como está seu alfaiate porque ele não tem máquina de costura. Bahar recebe Hikmet, que lhe avisa que vem visitar seu amigo alfaiate. Doruk diz a Hikmet que quando crescer se casará com Seida e o chama de velho. Bahar ordena que seu filho se desculpe com ele. O menino faz isso e agora a chama de vovô Hikmet. Enver encontra Hikmet e o velho careca lhe oferece seu apoio. Eles então falam sobre Seida, que Hikmet deseja recuperar. Mas Bahar reclama com ele porque afirma amar Seida e bater nela. Hikmet diz a ele que quando há amor você fica com ciúmes e Bahar diz que, mesmo que ele estivesse morrendo, ele nunca diria a Seida para voltar para ele. Então Bahar ri do que ela disse porque está muito doente e Hikmet pensa que a senhora enlouqueceu. Musa deixa Bora brincando e se junta a Yael, sua mãe e sua sogra. Yael conta às mulheres que ela e Musa estão se divorciando. No entanto, Musa os faz ver que foi Yael quem tomou essa decisão porque ela se cansou dele. As sogras não concordam com o divórcio, mas acabam discutindo fortemente se culpando pelo fracasso do casamento. Atice prepara comida em casa e Sirin acredita que é para ela e que sua mãe já a perdoou. Porém, Atice avisa que ela levará a comida para a casa de Bahar e poderá preparar o que quiser. Sirin fica muito chateado. Atice visita Bahar, envia as crianças e diz que sente muita falta deles e foi preparar uma refeição especial para eles. Enver diz baixinho a Bahar que Atice veio levá-lo de volta para casa porque tem medo de que Sirin se suicide, mas pede que ele não se preocupe porque ele não irá embora. As crianças comem os chocolates que Atice lhes trouxe e ela lhes diz que mais tarde irá cozinhar o que quiserem. Ela os abraça e Bahar e Enver apenas olham para eles. Enquanto isso, o pai de Peril, chamado Sua, conversa com um homem e pergunta se ele se lembra de Yulid, a mãe de Alp. O homem diz que sim. Sua diz a ele que eles têm um problema sério, e aquela mulher ligou para ele e garantiu que tinha visto Bahar com seus filhos. Não poderia ter sido uma loucura porque ela não bebe álcool há muito tempo. O homem apenas olha para ele nervosamente. O homem de Hikmet vai à casa de Enver e Sirin o atende e ofende dizendo que seu pai agora está ligado à máfia. Ele os faz lembrar de tudo que ele inventou sobre a surra que lhe deram e os faz levar à máquina de costura de Enver. Sirin tenta fazê-lo parecer bem, dizendo que ele é muito musculoso, mas o homem a ignora. Bahar encontra Atice na cozinha e diz à mãe que não a entende porque ela sempre se contradiz e muda de comportamento. Enver pede que não discutam porque as crianças podem ouvi-los. Atice apenas diz a Bahar que as coisas estão diferentes e se ele quiser pode voltar para casa. Bahar responde que não voltará para lá. Enver diz à esposa que também não vai voltar e não faz isso porque não quer, mas porque se torna outro homem enquanto está lá. Ele bateu na filha e gritou com a esposa e ele não quero continuar me comportando assim. Ela prefere ficar com Bahar e as crianças e ajudá-los. Atice fica triste. De madrugada, o Dr. Yael vai até a casa de Atice e pede a Sirin que se sente com eles na sala, pois precisam conversar. Yael diz a eles que infelizmente Atice não é compatível com o transplante de Bahar, e a única pessoa que sobrou com maior chance de ser compatível é sua irmã. Sirin diz a eles que não fará isso. Atice olha para ela com raiva e diz que sim, ela dará sua amostra de sangue. Sirin diz a eles que não se importa com Bahar. Atice conta a Yael o que Sirin fez com o psiquiatra e que ele está sempre ameaçando suicídio. Yael apenas olha para eles e pede a Sirin que vá ao hospital na próxima semana para dar sua amostra de sangue e não perder. Ela abraça Sirin e sussurra em seu ouvido que se ela não for seria a assassina de sua irmã. Ela se despede e vai embora. Atice diz à filha que se Bahar piorar a culpa é dela.
Então ele terá que sair de casa. Sirin fica chateada e pensa que sua mãe quer se livrar dela. Bahar e seus amigos vão passear para almoçar no campo e curtir a natureza. Eles chegam e começam a preparar a mesa para colocar a comida ali. De repente, chega Hikmet, pois o velho careca quer reconquistar Seida a todo custo e a persegue para convencê-la. Enquanto isso, Alp e Piril comemoram o aniversário de seus filhos gêmeos. Hikmet se sente. Bahar diz que precisa falar com ele. Na verdade, ele precisa te pedir um favor, embora não possa pagar agora, mas fará isso mais tarde. Bahar pede a Hikmet que a ajude a encontrar Yulidé, sua sogra. Hikmet diz a ela que é claro que ele a encontrará viva ou morta, mas em troca ela deve ajudá-lo a voltar para Seida. Sua sai da festa de aniversário e se encontra com Peril. Ela pergunta se ele falou com seu homem de confiança sobre Yulidé. O homem conta que foi ele quem fez isso e descobriu que quem mentiu não era Yulidé, mas sim o homem. Portanto, Bahar e seus filhos estão vivos. Peril não consegue acreditar. Seida recebe uma ligação e após desligar começa a gritar de felicidade e a abraçar a todos. Ela avisa que seu filho virá visitá-la e eles compartilham sua alegria. À noite, Seida fica muito animada e mostra aos amigos o quarto que decorou para receber o filho. No dia seguinte, Atice fala ao telefone com a doutora Yale, que lhe pede que convença Sirin a dar-lhe uma amostra de sangue hoje, já que Bahar pode desmaiar a qualquer momento. Atice desliga e sai do quarto. Ela pergunta a Sirin se ele pode ir hoje doar sua amostra de sangue para análise. Sirin apenas olha para ela e diz que ela pode fazer isso. Ao mesmo tempo, vemos o Dr. Yale no consultório do Dr. Cesai, o psiquiatra. Ela conta a ele sobre toda a força que Sirin criou. O Dr. Cesai diz a ela que na realidade ele não está nada surpreso com o comportamento dela e que o que mais o surpreende é que o que o falso médico disse a Atice é verdade. Sirin precisa de tratamento e medicação urgente, pois é suicida, por isso não deve ser subestimada. Bahar chega com as crianças ao prédio e elas ouvem um grito alto. Enver pede que ele suba rapidamente porque Seida está incontrolável. Bahar entra e pergunta o que aconteceu. Seida conta que sua mãe não permitiu que o filho fosse vê-la porque não queriam que ele visse a vida de excessos que leva. Ela está deitada no chão e chorando muito. Bahar tenta acalmá-la, mas Seida pede que a deixe em paz e vai para o quarto que preparou para o filho. Yusuf explica a Bahar que Seida assinou muitas notas promissórias na boate onde trabalha para comprar coisas para o filho e agora está endividada. Peril chega na casa de seu pai e exige que Sua lhe diga onde está Yulid, pois ele deve encontrá-la o mais rápido possível. Sua diz para ele não se preocupar com isso, pois ele tem tudo sob controle. Peril começa a gritar com ele que Yulid só se preocupa com dinheiro. Ela pode exigir dinheiro do filho em troca da verdade. Peril pergunta novamente ao pai onde Yulid está. De repente Yulid aparece atrás dela e diz que ela está bem ali. Peril fica impressionado. Por outro lado, Sua, pai de Peril, vem visitá-la em casa. Ele pede que a filha se acalme, pois enquanto Yulidé estiver em sua casa ele poderá mantê-la afastada e sob vigilância. Peril está histérico. Ela diz ao pai que se Alp descobrir que Bahar e seus filhos estão vivos, eles não hesitarão nem por um segundo em abandoná-la e ir com eles. Peril diz a Sua que ele não pode continuar tentando construir um casamento se a base for mentira, ele não aguenta. Sua fala claramente com sua filha e diz a ela que seu casamento não é o único que está em jogo, mas a vida de todos os presentes e que eles estarão em perigo se ela contar a verdade a Alp. Peril diz a ela que ela não pode levar uma vida normal desde que descobriu Bahar e se ela contar ao marido, ele poderá encontrar uma solução. Sua diz a ela para ir em frente e contar toda a verdade, mas nesse exato momento ela perderá o marido e ganhará um inimigo. A cena muda para Sirin, ela vai ao apartamento de Bahar visitar o pai. Enver abre a porta e Sirin, sorrindo, conta que foi lhe contar a notícia de que ele já doou o sangue. Enver diz a ela que ela já sabe e isso é o que qualquer pessoa com consciência faria, então não se considere um anjo por fazer isso. Sirin avisa que também foi pedir desculpas. Enver não acredita e fecha a porta. Sirin sai furioso do prédio e decide ir ao refeitório de Arif. Ela pede chá e Arif a serve friamente. Sirin pergunta por que ele se comporta assim. Bahar deve ter contado algo ruim sobre ela. Arif diz a ele que ninguém precisou lhe contar o que ele viu com seus próprios olhos.
Sirin lhe diz que se foi porque escondeu sua identidade, só o fez para ver como vivia sua irmã. Ela vai atrás de Arif no refeitório e pergunta como vão as coisas com Bahar. Com certeza ela não ouviu e por isso ele está bravo. Arif grita para ele sair agora. Sirin sorrindo diz para ele ir visitá-los na casa deles. Ela finalmente vai embora. As horas passam e vemos Peril e Alp jantando. Ela olha para ele e diz que ele deveria contar uma coisa para ela. Na noite anterior ela sonhou que Bahar e seus filhos estavam vivos e que ele abandonou ela e os filhos para voltar para Bahar. Ela se pergunta se isso realmente aconteceria. Alp para de comer, olha para ela e diz, se o que ela está perguntando é qual das suas duas famílias ele prefere ou qual das suas duas esposas ele ama. Alp diz a ele que você não pode competir com uma mulher morta. Eles são casados, ele lhe deu 2 filhos e uma família, mas isso não é suficiente para ela porque ele não quer apenas assumir o seu presente, mas também o seu passado, mas isso nunca vai acontecer. Ele exige que Peril fique longe de seu passado. Ele se levanta da mesa e sai. No dia seguinte, Ati se encontra em Ver em um restaurante. Eles conversam sobre a possibilidade de Sirin ser compatível para o transplante de medula óssea e se ela realmente concordaria em fazer isso pela irmã. Em Ver diz a ela que ela tem que fazer isso. Ati se diz para ela se acalmar, porque com certeza ela fará isso, mas ela pede que ele a trate melhor e é melhor que eles voltem para casa com eles. Ati se pede que ele tente amenizar o relacionamento com sua filha. Em Ver diz que não permitirá que ele, nem os filhos, nem Bahar voltem para aquela casa. Ele se levanta da mesa e diz à esposa que é estranho como as pessoas esquecem as coisas tão rapidamente. Por exemplo, ele já esqueceu o calor das mãos dela. Ati não diz nada e em Ver sai muito triste. Horas depois, vemos Yelis visitando Bahar. Ela diz a ele que não se sente bem com a vida que leva e está pensando em se divorciar. Bahar apenas pede que ele pense sobre Bahar, e Elis diz a ele que ontem ele discou acidentalmente o número do amante de Sarp, mas outra mulher atendeu dizendo que havia comprado aquele novo número e pediu que ele parasse de ligar para ela perguntando por outra mulher. E Elis diz a ela que ela tem uma ideia, ela pode ligar para o novo dono do número e perguntar às outras pessoas que ligaram para ela sobre quem perguntaram, para que saibam o nome do amante. Bahar diz que ele tem razão, mas ele ligará mais tarde porque precisa sair para comprar iogurte. Quando Bahar volta da loja vê Arif saindo do prédio onde mora, Bersan, Bahar olha para ele e fica com raiva. Arif tenta explicar que Seide estava preocupada com Bersan e apenas queria ter certeza de que ele estava bem. Bahar avisa que ela não precisa explicar nada, ela volta para o apartamento e conta a Yelis o que aconteceu e que por algum motivo ficou chateada ao vê-lo sair de lá. Yelis pergunta se ela não pensou que o que ela sente é ciúme ou talvez ainda esteja apaixonada por Sarp. Bahar responde que o que ela teve com o marido foi algo muito especial e não importa o que aconteceu. Ela sabe que Sarp está vivo e não você pode deixar de pensar nele voltando. Ao mesmo tempo, Alp está sentado em um banco de frente para o mar, um homem fica na frente dele e pergunta se ele é Sarp. Ele se lembra disso há vários anos, quando estava com sua esposa, Bahar, que estava grávida. Alp olha para ele surpreso e diz que não sabe o que isso quer dizer. O nome dele não é Sarp e ele deve ter sido confundido com uma pessoa. O homem diz para ele que isso é impossível. Ele tem a mesma aparência e sabe que gosta de escalar. Alp se assusta, diz que não é ele e foge. O homem fica no banco e liga para sua, que avisa que fez um bom trabalho. Alp volta para a mansão e conta a Peril o que aconteceu, que um homem de seu passado o reconheceu. Peril diz a ele que sabia que isso aconteceria se eles voltassem da América tão cedo. É por isso que eles devem deixar o país novamente. Alp diz-lhe que não sabe o que fazer, porque sente que quando vai até eles os abandona e não pode visitar os seus túmulos. Peril diz a ele que cada vez que vai aos túmulos os coloca em perigo. Ela implora a Alp que deixe o país novamente. Os dias passam e Bahar decide fazer a ligação que Yelis aconselhou. Ela liga para o novo dono do número e pede desculpas por incomodá-la, mas ela precisa seriamente saber a quem pertencia aquele número. A mulher diz que a única coisa que sabe é que quem liga para ela está sempre pedindo um certo Sirin. Bahar fica chocado e se lembra de todas as vezes em que o destino quis contar a ela e ela não deu ouvidos. Bahar empalidece, ela vai até a sala e olha para Enver que pergunta o que está acontecendo.
Bahar avisa que neste momento ele está tentando se controlar porque terá um colapso nervoso, então é melhor ir para casa na saída para que os dois possam conversar ali. Bahar pede a Seida que vá para casa com as crianças e as deixe lá sozinhas. Bahar, muito zangado, pergunta em ver como Sirin e Sarp eram amantes, como ele e Atice sabiam e nunca contaram a ela. Talvez todas as pessoas tenham perdido a cabeça para fazer algo assim. Bahar diz em ver que ela confiava mais nele do que em si mesma, mas ele mentiu para ela e protegeu aquela garota, Sirin. Em ver apenas diz a ele que ela não fez isso por causa de sua doença. Bahar continua gritando e diz que conseguiu colocá-lo no lugar do pai. Ela está cega de raiva e exige que Enver se livre dele e de toda a sua família nojenta. Seida e Arif batem na porta. Bahar apenas diz que irá buscar Sirin agora mesmo. Ela pega suas coisas e Arif diz que a levará. Enver liga para Atice para avisar que Bahar já descobriu tudo e vai confrontar Sirin, então ela manda a filha ficar longe de casa, pois a saúde de Bahar não aguenta esse encontro. Atice, assustada, diz a ele que está bem. Ela tenta ligar para Sirin, mas seu telefone está desligado. Sirin sai do cinema com Leven, que a deixa perto de sua casa. Sirin entra na casa e Atice rapidamente diz para ele sair dali, correr e ficar na casa de Yale. Sirin pergunta o que está acontecendo e por que ele age assim. Atice diz a ela que Bahar acabou de descobrir seu relacionamento com Sarp e vai procurá-la agora mesmo. Atice está prestes a abrir a porta para deixar Sirin sair, mas de repente Bahar chega e começa a bater forte na porta. Ela grita e exige que abra agora mesmo. Atice e Sirin apenas se encaram, sem saber o que fazer. Atice abre a porta para Bahar, que entra correndo, gritando e procurando por Sirin por toda parte. Atice diz a ela que sua filha não está em casa porque ela vai ficar na casa de uma amiga esta noite. Bahar grita com a mãe sobre como é possível que Sirin e Sarp estivessem namorando e eles, que sabiam de tudo, encobriram ela e Bahar diz a Atice que mesmo sabendo o que Sirin havia feito, ele consentiu com ela e se atreveu a jogá-la fora de casa. Primeiro ela roubou da mãe e depois do marido. Atice jura que não sabia de nada. Bahar, muito zangado, pergunta onde está Sirin. Atice diz novamente que está na casa de uma amiga, mas ela não sabe onde mora. Bahar pega o celular da mãe e liga para Sirin, mas o telefone está desligado. Bahar diz a Atice que irá procurá-la. Ela sai de casa e se senta na entrada. Bahar chora incontrolavelmente enquanto Arif se senta ao lado dela para acompanhá-la. Então os dois voltam para o carro de Arif e quando voltam para casa Arif pergunta a Bahar se ele descobriu sobre Sarp e Sirin porque Yeris contou a ele. Bahar pergunta se ele e Yeris sabiam e não contaram. Arif diz que fizeram isso para protegê-la porque ela está doente. Bahar diz a ela com raiva que o que eles fizeram foi permitir que ela vivesse sob o mesmo teto que a amante de seu marido. Arif pede que ele pare de gritar, depois diz que se todos ficaram em silêncio é porque estão realmente muito preocupados com a saúde dele. Ele tem que entender isso. Bahar grita para ele parar o carro porque ele vai sair. Arif diz a ela que não vai fazer isso, e que vai sair quando chegarem em casa e se quiser pode parar de falar com ela, mas vai levá-la para casa. Bahar permanece em silêncio. Quando Bahar chega em casa, ele abraça os filhos e eles pedem em ver que vá embora agora mesmo. As crianças o abraçam, porque não querem que ele vá embora, mas ele precisa. Seida permite que Enver fique em sua casa esta noite. Enver tira a fotografia de Sarp e sai com Seida. Por outro lado, Sirin é recebido pela doutora Yale e seu marido, que lhe perguntam por que sua mãe pediu repentinamente o favor de deixá-la ficar naquela casa. Sirin conta que ultimamente tem brigado muito com a mãe e por isso decidiu se dar aquele pequeno alívio. O telefone de Yale começa a tocar e Sirin diz que deve ser sua mãe para saber se ele chegou em segurança. Yale pergunta se ela disse que eles estavam brigando. Sirin apenas olha para ela e o Dr. Yale responde. Atice pergunta se sua filha chegou em segurança, e Yale diz que sim. Atice diz que Sirin não pode voltar para casa por enquanto. Yale diz a ele que está tudo bem e desliga a ligação. No dia seguinte, Nizam entra no banheiro, onde encontra Bahar e pergunta por que agora ele sempre troca de roupa no banheiro. Bahar diz a ele que ele tem hematomas no corpo e não quer que eles os vejam. Nizam pede que ele permita que ele os veja. Bahar mostra a ela e pede que não se preocupe, pois com o tratamento todos os hematomas irão desaparecer.
Nizam a abraça e eles se preparam para sair. Quando todos saem do prédio para ir para a escola, Arif espera por eles do lado de fora e os cumprimenta, mas Bahar agarra seus filhos e os leva embora rapidamente. Ainda irritada, ela diz a Arif que não precisa que ele os acompanhe. Bahar conhece Hikmet e lembra que ele lhe pediu o favor de encontrar uma pessoa e está esperando por ele com urgência. O velho careca diz a ele que está tudo bem e que ele cuidará disso. Nizam pergunta à mãe quem ela procura e Bahar responde que é a outra avó. Horas depois, Yelis chega ao refeitório de Arif e pede que ele saia para conversar. Ela diz a ele que por causa dele Bahar não quer falar com ela e ela está muito zangada. Ela queria contar-lhe toda a verdade, mas ele não deixou. Arif apenas a ouve. Mais tarde, Yelis vai até o apartamento de Seida e diz que lamenta não ter contado tudo a Bahar quando deveria. Yelis se sente tão mal que pega suas coisas e sai do apartamento de Seida. Nesse momento Bahar chega com os filhos e manda que a deixem sozinha com Yelis. Bahar diz a Yelis que já deixou claro que perdeu toda a confiança dela e não quer mais nada com ela. Yelis começa a chorar. Bahar pede a Seida que cuide de seus filhos esta noite porque ele vai procurar Sirin, mas Seida avisa que ele tem que trabalhar hoje. Yelis diz que ela pode cuidar dos filhos, mas Bahar responde que ela nunca deixaria os filhos com alguém em quem não confia. Bahar entra em seu apartamento e Yelis fica chorando. Enver conversa com Arif e conta que Bahar o expulsou de casa, mas ele não quer ir embora porque sabe que tem que cuidar deles. Arif oferece ao homem para ficar com ele e seu pai. Arif mostra-lhe o quarto que pertencia à sua mãe e dizem a Enver que ele pode ficar lá. O homem agradece e avisa que amanhã, quando Bahar não estiver, eles levarão seus pertences. À noite, Alp e Peril estão jantando. Peril conta ao marido que o prato que a cozinheira preparou para eles é delicioso e que eles deveriam pensar em levá-lo para a América, pois lá é difícil encontrar a comida que gostam. Alp olha para o prato e lembra de uma época em que preparavam a mesma refeição com Bahar. Ele responde a Peril que não vão levar ninguém. Peril pergunta se ele já comprou as passagens para a América e Alp diz que sim e que partirão na próxima semana. Peril fica muito feliz, o abraça e o beija. Enquanto isso, vemos Arif e Enver se encontrando em uma loja conversando. Enver pergunta a Arif se há alguma mulher em quem ele esteja interessado. Arif diz a ele que existe uma mulher que ele ama, mas é um amor impossível. Enver pergunta por que se ele a ama. Arif diz a ela que ela pode não sentir o mesmo. Enver pede que ele lute por ela para que ela se apaixone por ele e conte como conquistou Atice. No dia seguinte, Bahar conhece Enver e pergunta por que ela não foi embora, eles não podem continuar morando juntos. Enver diz que entende, mas por enquanto ele vai ficar com Arif e depois vai procurar um lugar para ele. Bahar diz que está bem e atende uma ligação de Hikmet. O velho careca conta que encontraram a casa de Yulidé trilha como ele perguntou, informa que ela morava em um apartamento, mas rapidamente se mudou. Ele tem contato com uma mulher com quem estava conversando. Bahar pede que ele lhe envie o endereço desse departamento e ele irá ver quais informações consegue. Hikmet diz a ela que um de seus homens está lá, então ele a levará. Bahar sai com o homem de Hikmet, Enver olha para ela. Pouco depois, Bahar chega ao endereço que Hikmet lhe deu e bate no apartamento. Uma mulher abre a porta e Bahar pergunta se ela sabe onde está Yulidé. A mulher responde que se mudou e não teve mais notícias dele desde então. Bahar se apresenta como romance de Yulidé e mostra uma foto de Sarp para a mulher, que se lembra de tê-lo visto recentemente, quando Sarp também foi à procura de Yulidé. Porém, a mulher diz que nunca o viu e fecha a porta. A mulher liga e diz que Bahar veio visitá-la. Além disso, ele fez o que lhe foi pedido e negou ter visto aquele homem. Bahar pede ao homem de Hikmet que a leve para a casa de Atice. Bahar chega à casa de Atice para procurar novamente Sirin. Atice diz que ele pode ir quantas vezes quiser, mas não a encontrará. Bahar diz a ele que se Sap estiver vivo então Sirin deve saber onde ele está, ele sabe disso pela data das mensagens. Atice conta que essas mensagens foram enviadas por Sirin e não por Sarp. Bahar mancou o dia todo e está sentado na sala. Atice pergunta por que ele não consegue andar bem e Bahar diz que se ele não receber o transplante de medula óssea não poderá andar novamente. Porém, mesmo que Sirin seja compatível, ele nunca receberá sua medula. Ele prefere morrer a pensar que tem o sangue de Sirin nas veias.
Bahar sai e chega para buscar os filhos na casa de Seida. Ela conta que procurava sua tia Sirin, mas não a encontrou. Doruk conta para a mãe que hoje na escola conversou com Bora e ele lhe contou que tia Sirin está hospedada na casa dele. Bahar olha para ele e pensa, agora ela sabe onde Sirin está escondido. Yale está na sala com Sirin e Musa, ela avisa que vai à cozinha fazer café. Sirin diz que ele não deve fingir com ela porque já sabe o que está acontecendo em sua família. Yale pergunta o que ele quis dizer. Sirin diz que seu filho Bora lhe contou que seus pais estão se divorciando. Yale fica bravo e diz a ele que eles nunca conversaram sobre isso na frente do menino, pois lhe ocorre ter contado ao filho. Sirin garante que foi o menino quem lhe contou e com certeza o que aconteceu foi que ele os ouviu conversando. Yale fica chateado com Sirin e diz a Musa que Sirin não é quem todos pensam, ele é um ser maligno que se atreveu a trair Bahar com o marido, por isso ele está ali se escondendo da irmã. Musa fica surpreso, e Yale diz a Sirin que ele não é mais Atice e exige que ele saia de casa agora mesmo. Sirin sai da casa de Yale e a rua fica muito solitária. A ondulante mulher espera um táxi, de repente vê um passar e Bahar é quem desce do veículo e fica cara a cara com o traidor. Mais tarde vemos Bahar chegando ao prédio onde mora. Ela está mancando, com roupas sujas, cansada e desgrenhada. Yusuf a encontra sentada e Bahar avisa que ela não está se sentindo bem, ela decide descansar um pouco e depois sobe. Mas Yusuf diz a ela que irá acompanhá-la. Bahar se levanta e Yusuf a ajuda a ir ao apartamento de Seida. A loira abre a porta e ao ver o estado de Bahar fica impressionada. Sirin sai e a rua fica muito solitária. A ondulante mulher espera um táxi, de repente vê um passar e Bahar é quem desce do veículo e fica cara a cara com o traidor. Mais tarde vemos Bahar chegando ao prédio onde mora. Ela está mancando, com roupas sujas, cansada e desgrenhada. Yusuf a encontra sentada e Bahar avisa que ela não está se sentindo bem, ela decide descansar um pouco e depois sobe. Mas Yusuf diz a ela que irá acompanhá-la. Bahar se levanta e Yusuf a ajuda a ir ao apartamento de Seida. A loira abre a porta e ao ver o estado de Bahar fica impressionada. Bahar diz a ela que vem buscar as crianças e Seida pergunta o que aconteceu com ele. Bahar diz a ela que isso não importa e Seida informa que as crianças estão dormindo. Ela pede a Bahar que vá até a casa dela, pois ela trará as crianças para ele. Bahar mal consegue entrar e, muito dolorido, se acomoda na cama. Seida traz os filhos e os deixa ao lado dela. A loira se despede deles e sente muita pena de Bahar. Por outro lado, Alpa parece muito pensativo perto de uma piscina e sua esposa vai vê-lo. Peri o abraça e pergunta o que há de errado. Alp responde que nada. Mas Peri pergunta se ele está pensando neles. Alp responde que não é por isso, mas sim porque sentiu algo estranho. Peri pergunta o que ele sentiu e o homem responde que algo ruim aconteceu ou vai acontecer. Alp tem certeza de que isso vai acontecer porque sente isso em seu coração. Peri tenta incentivá-lo a entrar, mas Alp pede que ele fique mais um pouco. Peri entra e deixa o marido muito perturbado e chorando. Musa avisa Yale que não concorda que tenha jogado Sirin na rua porque é tarde demais. O médico pede que ele cale a boca e avisa que Bora é muito jovem para saber que seus pais estão se divorciando, portanto, Sirin não deveria ter contado a ele. Musa diz a ele que Sirin está doente. Yale diz a ela que seus pais deveriam acolhê-la e deixá-la fazer suas loucuras lá, mas não na casa dela. Da mesma forma, Musa informa que já conseguiu um apartamento no prédio de Arif para morar lá e Yale fica chateado. Musa sai irritado. Yale recebe uma ligação de Atice querendo falar com Sirin. Yale pede desculpas, mas teve que expulsar Sirin de casa porque disse a seu filho Bora que eles estavam se divorciando sem o seu consentimento. O médico diz que Sirin é uma mulher que espalha veneno por onde passa. Atice fica chocada e diz a ele que sua filha não faria algo assim. Naquele momento Bora se senta ao lado de Yale e lhe diz que não foi Sirin quem lhe contou que eles estavam se divorciando, mas sim ele mesmo os ouviu quando conversaram sobre isso com suas avós. Ela já sente pena de Atice e pede desculpas. Atice diz a ele que está bem e desliga a ligação. Leven chega em casa e informa a Atice que Sirin pediu para buscá-la e está no calçadão. Atice vai com ele até o local e se senta ao lado da filha. Sirin diz à mãe que não disse nada a Bora, mas ninguém acredita nela.
Atice diz que não se trata do que ela disse, mas sim do fato de que todos acreditam que ela é capaz de tudo. Sirin diz a ele que se é isso que ele pensa, então deveria ir embora e deixá-lo em paz. Atice diz a ele que não fará isso, simplesmente por causa de sua filha. Sirin diz a ele que isso é mentira, não é por isso que ele está ali, mas porque Bahar precisa de sua medula. Atice pede que ele pare e vá para casa agora. No dia seguinte, Hikmet vai visitar Seida, que está zangada com ele porque na noite anterior Hikmet foi ao clube com sua esposa e sogro Seifula. O novo dono do clube e o homem a quem Hikmet presta respeito. Seifula proibiu Hikmet de continuar vivendo com sua amante Seida ou ela pagaria por isso. Um dos homens de Hikmet, chamado Benjamin, tem vigiado Seida por ordem de Hikmet, mas o que ninguém sabe é que Benjamin agora trabalha secretamente para Seifula. Quando viu Hikmet entrar no prédio de Seida, liga para Seifula e avisa o que está acontecendo. Hikmet descobre que Seifula sabe onde ele está agora e se pergunta quem lhe contou. Ele olha para Benjamin e percebe que é ele quem o está traindo. Hikmet liga para Arif e avisa que Seida não atende o telefone, então ele pede que ele diga que Benjamin está em outro time agora e que ela deve ter cuidado. Hikmet entra no escritório de Seifula, que lhe diz que já sabe onde ela estava e espera que de agora em diante ele apenas se esforce para fazer sua filha feliz e parar de ver sua amante Seida. Hikmet permanece em silêncio. Bahar está em casa conversando com Seida, que lhe pergunta se ele deu a Sirin o que ele merecia na noite passada. Bahar chora e diz que não poderia, porque não tinha forças para fazer isso por causa da doença. É por isso que Sirin bateu nela com muita força. Bahar informa que Sirin lhe disse que Sarp amava e estava disposto a deixar sua família por ela. Bahar respondeu que Sarp nunca notaria uma mulher louca como ela, e foi nesse momento que Sirin explodiu de raiva e a chutou. Seida escuta e tenta confortá-la. A loira avisa Bahar que essa mulher vai pagar por tudo o que fez com ele. Seida leva as crianças para ver o avô Enver e conta a Arif o que Sirin fez com Bahar. Arif vai visitar Bahar no apartamento e diz que sabe que está zangada com todos, mas mesmo que a incomode ouvir isso, ela precisa deles e ninguém vai deixá-la ou abandoná-la porque ela não consegue combater a doença sozinha. Bahar diz a ele que não pode perdoá-los porque não confia mais em nenhum deles. Arif pede que ela pelo menos confie nele, já que ele nunca poderia machucá-la e faria qualquer coisa por ela, já que a ama demais. Bahar olha para ele surpreso e Arif pensa que ela falou sem pensar. Ele se sente envergonhado e sai rapidamente. Eyal vai à casa de Atice para pedir desculpas a Sirin pelo mal-entendido da noite passada e por expulsá-la de casa. Sirin avisa que ele também deveria aproveitar para pedir desculpas a Bahar, já que se conheceram ontem à noite. Alguém disse a ela onde ela estava. Atice pergunta se Bahar bateu nela, mas Sirin diz que não, mas foi ela quem bateu em Bahar. Sua vai à mansão visitar sua filha Peril. Ele pergunta como ela foi capaz de agir daquela maneira. Isso é colocar-se em risco. O que aconteceu foi que Peril pediu a Munir, o homem que trabalha para eles, que fotografasse Bahar e seus filhos, pois ela estava desesperada para vê-los. Sua diz à filha que o que ela fez foi perigoso. Ela só precisa esquecer Bahar, que nunca será uma competição para ela. Ele pergunta se Munir já lhe informou tudo o que queria saber. Peril diz que sim, mas ele ainda tem algumas dúvidas, como por exemplo, Munir disse que deu dinheiro para Bahar, mas quando Munir procurou o lugar onde moravam encontrou na casa da mãe de Bahar. Ela diz a ele que há informações ocultas que ela deseja descobrir. Depois que sua sai, Peril liga para Munir e pede que ele se encontre fora de casa. Eles se veem no carro de Peril. Munir diz a Peril que sente muito, mas tudo o que ele pedir deve informar ao pai. Peril se irrita e diz que tudo o que está acontecendo é por causa dele e por não ter feito o trabalho direito desde o início. Ele não percebe que suas ações arruinaram completamente sua vida? Munir pede desculpas. Peril ordena que ele faça o que ele manda e não conte ao pai. Ele tem que informá-lo sobre tudo o que Bahar e seus filhos fazem, absolutamente tudo. Seida caminha com Enver e ele diz que tem algo para lhe contar. E Benjamin agora está do lado de Seifula. Seida olha para Benjamin e começa a rir. Ela não acredita. Poucos minutos depois, quando Seida volta do mercado, ela pega o telefone e liga para a casa de Atice. Foi Nissan quem lhe deu o número. Sirin atende, mas Seida apenas sorri e desliga.
Ela liga para Elise e informa o que Sirin fez a Bahar e sugere que eles se encontrem agora para dar àquela mulher o que ela merece entre os dois. E Elise diz que ele está bem. Seida conversa com Arif e pede que ele a leve até a casa da irmã de Bahar para dar-lhe o que ela merece e aprender. Bahar é chamada por seu chefe ao escritório e diz que ela não aguenta mais lidar com isso. Suas chegadas são atrasadas e sempre no hospital, então é melhor que ele saia da empresa. Bahar pede que ela não a demita porque ela tem seus direitos e não pode fazer isso. Ele diz que se ela o fizer, ela irá notificar o tribunal e ele irá processá-la. Seu chefe diz a ela que o processo judicial dura muito tempo e ela não acha que ela tem tempo suficiente para esperar por uma resposta. Então ele a demite e pede que ela vá para a contabilidade de seu assentamento e depois vá para casa descansar. Bahar está muito preocupado. Seida chega na casa de Sirin, que abre a porta e pergunta se ela quer que ele bata nela como fez com Bahar. E Elise aparece atrás de Seida e avisa que ela não conseguirá lidar com os dois. Sirin corre para dentro de sua casa e os amigos de Bahar a perseguem. Eles pegam a louca, jogam-na no chão e batem nela. Sirin consegue se recuperar e consegue escapar pela porta dos fundos, enquanto grita que alguns ladrões invadiram sua casa. Seida corre até o carro de Arif e pede que ele vá embora. E Elise corre até seu carro, mas antes de entrar, Sirin pede a dois jovens que a peguem porque ela é a ladra. Os jovens perseguem Elise e conseguem alcançá-la diante do sorriso perverso de Sirin. Seida diz a Arif que se sente muito bem porque Sirin levou uma surra. Arif pergunta por que ele fugiu. A loira conta tudo o que aconteceu e fica tranquila ao ver que Elise chegou em seu carro. Porém, Arif acredita que a situação ficará feia porque Sirin poderá acusá-los. Seida diz para ele não ser tão covarde e Arif acha que a polícia pode prendê-la. Seida diz a ele que não se importa de passar uma noite na delegacia. Seida chega em seu apartamento e Hikmet está lá dentro esperando por ela e a surpreende. Ela vai até a cozinha preparar o café como Hikmet lhe pediu e liga para Benjamin, que encontra Bersan em um restaurante já que Hikmet pediu a Bersan que o distraísse para que ele pudesse entrar na casa de Seida. A loira quer tirar Hikmet de cima dela, então ela diz a Benjamin que tudo foi uma armadilha e diz a Seifula que Hikmet está lá. O criminoso sai e pega o celular de Bersan e a deixa abandonada. Benjamin liga para Seifula para avisá-la enquanto Seida toma café com Hikmet. A secretária procura Bahar para assinar um documento, mas Bahar vai embora. Então Ferdane pergunta à mulher por que ela perseguiu Bahar o dia todo. A secretária informa que o patrão demitiu Bahar e Ferdane lamenta muito. Bahar sai do trabalho muito triste e ajuda uma senhora idosa. A senhora segue seu caminho e chora. Periu desce e veste o casaco. Ela lembra que encarregou Munir de descobrir tudo sobre Bahar e seus filhos. Ele o fez e pôde ver as fotos. O marido de Elise chega em casa e a filha informa que a mãe foi embora e os deixou com a avó. O homem fica furioso ao perceber que Elise não preparou nada e eles terão uma reunião esta tarde. E Elise aparece em uma masmorra e chora muito. Seifula chega ao bairro e liga para Hikmet. Ele pede que ela olhe pela janela. Seida sorri e diz que fará isso por ele. Ela grita com Seifula, que de bom grado conta a Hikmet que cuidará dele. O velho careca fica furioso com Seida por sua traição e a agarra pelos cabelos para jogá-la.